Caríssimas irmãs e caríssimos também, tá? Obrigado, muito obrigado. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, que Jesus, o nosso amigo incomparável e inseparável, continue derramando as suas luzes sobre nós. É para nós motivo de alegria poder voltar aqui ao Amor e Fraternidade, a cidade de Catalão, onde os nossos laços de família são muito fortes. Eu digo de família consanguíneo, porque quando meu irmão mais velho, que foi o primeiro filho de meus pais, ele nasceu em Araguari, mas eles residiam aqui, em Catalão. O papai e a mamãe residiam aqui em Catalão. O papai trabalhava no Banco do Brasil, colega do Zé Moraes a vida toda, Zé Moraes também. E quando eu digo de laços consanguíneos, porque eu considero o Zé Moraes e outros amigos, e o papai e a mamãe moraram aqui, não é? Então eu considero. Como a gente também tem muitos laços pelo coração, Cleonaldo, Cristina e outros familiares e amigos, e todos vocês pelo coração. Quando o Cleonaldo falou a respeito aqui da fundação em 11 de setembro, lá de 1937, eu acho que eu já cheguei a contar isso aqui. Eu me recordo de uma história que a minha mãe contava, de que meu avô, ele sempre vinha a Catalão e conhecia muito o seu Jorge Faim, e mesmo quando o seu Jorge Faim faleceu, eu não me recordo a data, né? Eu não sei a data de falecimento do seu Jorge. Quanto? 68? Então, o vovô realmente, ele tinha um relacionamento no movimento espírita regional, tanto no Triângulo quanto aqui no Goiás, e também por causa da loja maçônica, né? O seu Jorge Faim era muito amigo do vovô, e quando o seu Jorge Faim desencarnou, veio um grupo de amigos. Não sei, Moraes, você estava nesse dia? Você estava? E nesse dia que o seu Jorge Faim partiu, o seu João Motinho. O seu João Motinho era um médium psicofônico, sonambúlico, muito positivo, um médium muito disciplinado e de transe profundo. O seu João Motinho tinha um transe profundo e era muito respeitada a sua mediunidade. Mesmo Chico Xavier chegou a comentar. Ele era o pai da Undina, que era casada com o Urbano Teodoro Vieira. Meu pai nasceu em Goiandira. Enfim, nós estamos muito aqui nessa região. E nesse dia que o seu Jorge desencarnou, veio um grupo de amigos de Araguari, e veio meu avô, veio o Undino, Urbano, minha mãe, meu pai, vieram vários amigos, e logo que sepultou o corpo do seu Jorge, no retorno, o seu João Motinho ficou acionado, o seu Jorge Faim comunicou, cumprimentou maçonicamente, eu acho que o tio Urbano, não é? Sim, eu acho que foi isso, né? Que é isso. Tem muito tempo que a gente não fala sobre essa história. Então, e eu sempre ouvi essa história, e a gente sempre teve isso com muito respeito, não é? Eu, criança, na mocidade, na juventude, na evangelização e na mocidade ou na juventude espírita, a gente sempre olhou isso e sempre teve isso com muito respeito, a gente sempre guardou isso com muita consideração, a convivência aí com o Zé Moraes, com a equipe da Undina, não é? Undino, Urbano. Depois, mais tarde, eu fui conhecer o Cleonaldo, conheci várias outras pessoas, conheci também o Lacordaire, numa oportunidade que eu estava viajando com o Divaldo pelo Mato Grosso. Eu fiquei conhecendo o Lacordaire, filho do seu Jorge Faim, né? E assim nós temos aqui por essa região. Mais tarde fiquei conhecendo também a Margarida Orbilon aqui de Pameri,
também apresentada a mim pelo Divaldo, enfim, esses laços eles vão somente engrossando, né? E nós hoje precisamos falar um pouco de laços de família. O tema trata da família consanguínea diretamente, mas para o espírita não deveria ser nem um pouco difícil qualquer alusão à família ou a laço de família. Para o espírita não deveria haver nenhum tabu sobre outros assuntos também, como por exemplo a morte, né? Porque por pouco o espírita não persigna na hora que fala de morte, ou então bate na mesa. Que morte? Para o espírita existe morte? Não existe morte, né? Existe o fenômeno realmente da anóxia cerebral, e o corpo físico precisa ser devolvido, né? Todo esse material que nós utilizamos na nossa vida física, nós temos que devolver os átomos de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, sais minerais, hidrogênio e oxigênio, então 70%, né, do nosso corpo, que é água. Então esse corpo precisa ser devolvido, porque nós renovamos essa estrutura diariamente, estando ligados o espírito a esse corpo. Então ele tem vida biológica, e uma vez que o espírito está afastado, tem que devolver essa matéria. Esses átomos voltam a compor a quantidade de matéria que compõe o nosso universo, né? Ou, aliás, principalmente o nosso órgão, essa morada onde nós somos chamados a habitar. Essa escola, para o espírita, escola, mais do que tudo. Plano de expiação, nós gostamos muito de tragédia, né? É obsessor, é muito expiação e provas, então a gente é muito desgraçado, entre aspas, não se escandalizem com a minha palavra, mas a gente fica muito sofrido, mas nós precisamos ficar mais consolados, porque a gente tem o Consolador prometido. Nós estamos inseridos nesse Consolador prometido exatamente para aprender a finalidade da vida, o sentido existencial. Então nós não podemos dizer que eu não sei para que eu nasci, eu não pedi para nascer. Esse tipo de frase, esse tipo de colocação não é espírita. E se nós estamos usando, nós precisamos parar de usar, porque também não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Ninguém é vítima, a não ser de si mesmo. Aí está certo, se é vítima de si mesmo. Perdão se o meu discurso está um pouco duro, ou se ele vai ficar duro, ou se não vai. Eu não sou Jesus, em hipótese alguma. Eu sou um irmão de vocês. Eu não vim ensinar nada, eu vim estudar junto com vocês e relembrar alguns trechos da codificação, para que nós possamos sair daqui melhor do que quando entramos, com sentido existencial, com vontade de servir, com alegria de viver, porque nós temos que dar graças de estarmos na encarnação, nesse momento transformador da Terra. Então a doutrina espírita é essa escola de almas. E sendo escola de almas, ela trata desse assunto que é a família, os laços de família, de uma forma muito clara, sem pedantismo, sem pieguismo, diretamente. Nós precisamos sair dessa aura de sofrimento, no sentido fatalista da coisa, porque não é fatal, não existe a fatalidade. Só estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que não existe fatalidade. A única fatalidade definitiva do ponto de vista material é a desencarnação, ou a morte do corpo físico. Para chamar de morte, a decomposição e a dissolução, não é? A devolução dos elementos materiais. Do ponto de vista físico é a desencarnação. E do ponto de vista moral, a única fatalidade que tem é a luz, é a perfeição. O resto é relativo.
Por isso que não existe vitimização. A vitimização é uma bengala que nós utilizamos para, sei lá, para justificar para a gente mesmo não fazer nada. Justificar para a gente mesmo não realizar esforços. E não sou eu que estou falando, está no Livro dos Espíritos. Acho que na questão 909 ou 10. Mas nós não podemos ficar nesse nível. Então, se a gente, de alguma forma, esbarra nesses comportamentos, e isso é porque lá em Araguari a gente tem, Catalão, eu tenho certeza que são pouquíssimos, né? Então, eu acredito que Catalão não aconteça, mas Araguari tem. Então, se porventura a gente esbarra num sentimento desse porte, é preciso que a gente reaja, que a gente tome uma iniciativa pessoal, porque tem que partir de nós. Em todo o Evangelho, Jesus parte do princípio do nosso esforço pessoal, individual. Eu não dependo do meu marido, não dependo da minha esposa, não dependo do meu filho, não dependo do meu pai, em tese não, nem da minha mãe, em tese não, principalmente depois de adulto, não é? Não implica que a gente não vive em sociedade, porque o nosso assunto inclusive trata disso. Mas os laços que nós construímos, os laços que são construídos e que nós construímos, que nós apertamos ou que nós dilaceramos, isso tudo vai ser responsabilidade de quem? Nossa. Não é de Deus. Não é do mundo de expiação e provas. Não é. Não é do governo Lula ou do governo Bolsonaro. É nosso. Inclusive, os nossos governantes são responsabilidade nossa também, em tese, entre aspas, não é? Porque eles são espíritos que também têm as suas missões e que têm as suas responsabilidades e vão responder por elas. É assim, então, que nós precisamos entrar no nosso tema, no nosso assunto. Recentemente, eu não sei se vocês assistiram aqui, se algum de vocês assistiram, no Netflix saiu, eu gosto muito de documentário, assisto filme, série também, eu gosto também, né? Star Wars, né? Principalmente Star Wars, eu gosto muito. Mas saiu no Netflix um documentário intitulado Explorando o Desconhecido, Caverna de Ossos. Alguém aqui já chegou a assistir? Caverna de Ossos. Esse documentário, ele trata de um grupo de paleontologistas que está fazendo escavações na África do Sul. E ali, na África do Sul, eles têm uma caverna em que alguns mineiros andaram escavando e tal, mas acharam vários ossos nessa caverna e os paleontologistas foram lá. Quando chegou lá, viram que eram ossos humanos de uma espécie diferente, ainda não catalogada. E aí eles fizeram uma primeira escavação, agora fizeram uma segunda escavação e eles documentaram tudo isso. E eles foram aprofundando dentro dessa caverna, e eles ali no documentário, eu não vou entrar em detalhes porque eu também não tenho de memória tudo, mas aí eles foram aprofundando e eles então, à medida que eles foram mergulhando nessa caverna, foram encontrando lugares mais estreitos, mais apertados, acharam lá uma fresta na rocha de 18 centímetros, que uma pessoa magrinha passa, e eles desceram nessa chaminé, que eles deram o nome de chaminé, e encontraram ali, nesse lugar, um cemitério, 12 metros abaixo do ponto onde eles estavam dentro da caverna. E ali sepultados
vários corpos. E aí eles começaram então a escavação, a pesquisa então tomou uma proporção, e eles verificaram que eram hominídeos com o cérebro um pouco maior do que o dos macacos. A sua fisionomia era de símio, mas eles já eram eretos, e eles dataram de 250 mil anos atrás. Bem, até então, mas à medida que eles foram escavando, eles foram vendo que estes homens, eles deram o nome de Homo dinaled, ou Homo naled ou Homo dinaled, eles sepultavam seus mortos. Ele era de estatura baixa, de 1,40 m, e esse processo de sepultamento tinha ritual. Além disso, eles encontraram restos de alimentação na câmara anterior e inscrições. À medida que eles caminhavam para a tal da chaminé que descia para essa câmara profunda, eles encontraram várias inscrições rupestres, vamos chamar de rupestre porque estava na rocha, pintadas e riscadas. E ainda encontraram, aí comparando essas inscrições na rocha, tem uma semelhança com o homem de Neandertal e com o Homo sapiens. Semelhanças das inscrições. Num dos corpos que foram encontrados, eles fizeram uma escavação e tiraram aquele bloco ali daquele produto, que eu não sei se era terra, o que era, cinzas, envolveram com gesso para não desmanchar e levaram para fazer o scanner nos tomógrafos, ressonâncias, para poder enxergar melhor os esqueletos, o sepultamento, e encontrar uma ferramenta que provavelmente foi quem fez aquelas inscrições na rocha. Bem, por que eu estou citando isso? Sobretudo pelo fato do sepultamento, que os pesquisadores, durante todo o programa, e eu convido vocês a assistirem, inclusive tem esse que é muito interessante, tem um outro também, que é Saqqara, mas aí já é ali nas pirâmides do Egito. É uma outra estrutura, é uma outra pesquisa, mas eu gosto muito disso. Então, Explorando o Desconhecido, Caverna de Ossos. Então, vale a pena assistir. Mas o que é importante? É que essa espécie de hominídeo, não é? Eles tinham um sentimento, um laço. Eles desciam com seus mortos lá de cima, passando pela câmara toda, e depois descia esses 12 metros num canudo de pedra, numa fresta da rocha, para na câmara lá embaixo, imaginem isso, 250 mil anos atrás, sepultar com ritual os seus mortos. Alguma coisa foi perdida, não é? Porque a gente vai pensar assim, mas isso aconteceu então com Homo sapiens, ou isso aconteceu mais recente, mas tão antigo, que inclusive tem um quadro interessante que o diretor da pesquisa, ele fala assim, porque eles reconstituem a face, não é? O corpo, eles reconstituem ali digitalmente o corpo desse homem de Naled, para a gente ter uma ideia. E ele fala assim, se nós olhássemos nos olhos
dessa espécie de hominídeos, o que será que nós veríamos? Será que nós veríamos a nós mesmos? Porque é de se perguntar que tipo de raciocínio, se nessa época, se eles se comunicavam, como se comunicavam, porque aí as especulações agora alteram muito essa descoberta, alteram muito das teorias de desenvolvimento, né, da nossa raça, da raça humana, e principalmente da evolução. Nesse sentido, desde que eu vi esse trecho, eu me recordo de uma mensagem. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 3 mensagens de Lázaro no Evangelho: a obediência e resignação, a lei de amor, e tem uma outra que eu não me recordo agora, mas na lei de amor tem um trechinho que Lázaro diz assim: em seus começos o homem só tem instintos. Em seus começos o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Como a mensagem dele é a lei de amor, ele fala não o amor no sentido vulgar do termo, carnal, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. Ele diz que a lei de amor extingue as misérias sociais e substitui a personalidade, pela fusão dos seres. Bem, ele está falando do amor. Mas nós estamos citando isso por quê? Primeiro, que em seus começos. Qual o começo? É claro que nós aprendemos ali no início do Evangelho segundo o Espiritismo que os mundos primitivos são onde o espírito faz as suas primeiras encarnações na raça humana. É claro que aí na raça humana, porque existe um elo aí, está perdido, né, entre os primatas e o homem. Tem um salto ali. Sem especular isso, porque nós precisamos falar de outras coisas, nós temos que chegar no ponto moral da coisa, né? Então é claro que em seus começos o homem só tem instintos. Então o Evangelho fala para nós que o mundo primitivo é onde o homem tem as suas primeiras, o espírito tem as suas primeiras encarnações hominais. Tá bem? Então a Terra teve o seu período de mundo primitivo. Nós hoje estamos debatendo e falando sobre o mundo de regeneração. Mas nós fomos mundo primitivo. Até quando nós somos mundo primitivo? Talvez quando nós iniciamos ali, talvez a idade do bronze, nós passamos ao mundo de expiações e provas. Deixamos de ser primitivos. E é claro que os estudos, quando falam da raça humana, falam de uma série de hominídeos, desde lá do Homo erectus, o Homo erectus, né? Até o Homo sapiens sapiens. E que teve um período em que várias espécies de hominídeos viveram juntos na face da Terra. Pois bem, em seus começos o homem só tem instinto. E instinto, o que é o instinto? É um impulso que é automático e não passa pela razão. Instinto, ele é um impulso automático, não passa pelo raciocínio. Então a gente tem muita atitude ainda instintiva, mas no ponto em que nós estamos, nós precisamos equilibrar o instinto com a razão, em virtude mesmo da nossa evolução. Mas em dado momento o instinto é em dado momento o instinto é muito importante, inclusive hoje. O instinto, ele nos ajuda muito. O instinto não erra. O instinto não erra. Isso também está no Livro dos Espíritos. Então é claro que em seus começos o homem só tem instintos. Mas é o começo de tudo.
É o começo de tudo. Nós temos uma experiência, e eu ouvi isso do Divaldo, não sei se você se recorda, o Divaldo citando numa das suas últimas palestras, enquanto ele viajava, dizendo que o doutor... Agora, vou ver se lembro. Ele fala, um norte-americano, dizendo que o sentimento do medo, não é? Essa sensação do medo, ela é muito antiga. Inclusive, ela é mesmo da época das cavernas. Então, o medo é um sentimento que a gente conhece muito. A gente conhece muito o medo. Então, ele é muito antigo. E o medo nos protege, nos ajuda em muitas coisas na nossa vida. Inclusive, eu não sou a pessoa para discutir isso, mas me parece que ele está muito próximo do instinto, né? Instintivamente, né? O instinto nos ajuda e a gente tem o receio, passa o medo para proteger a nossa integridade. Mas o amor é muito recente. Mas o amor é a ponta de cá, não é? Então depois ele diz, quando avançado e corrompido, tem sensações. Tá, as sensações são uma antessala do amor. É uma antessala desse sentimento superior. Mas uma palavra sempre me chamou muita atenção: corrompido. Corrupção. Nós sabemos que a matéria, o corpo físico, nós estamos falando de densidade da matéria. O nosso corpo físico é muito denso. E quando nós, espíritos no invisível, somos ligados ao corpo físico para a encarnação, nós ficamos realmente dentro desse envelopamento físico que limita os nossos sentidos. Então, tanto é que isso nos leva ao materialismo. Nós somos espíritos e somos levados ao materialismo no corpo físico por causa exatamente dessas percepções que o espírito ficam resumidas na visão, na audição, na fala, no tato. E como o sentido da intuição ele é muito sutil, a gente desacredita disso, porque a gente quer segurar, palpar e ter certeza, não é? Ter certeza. Pois bem. Então, essa palavra sempre me chamou a atenção, essa corrupção. Quando avançado e corrompido, ou seja, digamos que isso passaram-se ali 100 mil anos, 200 mil anos, e nós temos uma tendência, porque nós somos gerados por quem? Pela perfeição, pela luz. Eu e todos vocês que estão aqui encarnados, e mais os desencarnados, somos luz. Então é claro que a experiência de entrar no corpo, muitas vezes, é o corpo e a matéria que manda no espírito. Então é possível que essa experiência física ela possa ter corrompido uma pureza original. Eu não estou falando de Adão e Eva, mas existe aí um cenário. Não estou citando Adão e Eva. Estou dizendo que nós somos filhos da luz. E Paulo diz isso nas suas cartas: caminhai como filhos da luz. Pois bem, então, quando avançado e corrompido, essa corrupção pode ser por um exagero dos nossos instintos de conservação. E a partir daí, isso é um estudo de Allan Kardec, que está no livro Obras Póstumas. É uma tese que ele faz da origem do egoísmo, que é um transbordamento do instinto de conservação. Porque se o instinto de conservação, ele vai proteger a minha vida física. Mas se eu exagero, eu quero tudo para mim, porque aí o egoísmo, eu quero tanto para mim que faz falta para o outro. E aí de tudo, não é?
Aí, seja do ponto de vista físico, material, sentimental, afetivo, seja lá o que for. Porque o egoísmo é assim. Então, essa possibilidade de haver uma corrupção, nós derrapamos tanto, nós exageramos tanto no instinto de conservação que o egoísmo transborda. E aí, em dado momento, nós vamos passar realmente a ficar tão materialistas que não importa se a gente encarna e desencarna, mas continua materialista. Porque a gente precisa desenvolver um senso moral. E isso é só vivência. Isso é só experiência que desenvolve. Escrever no quadro não adianta. Então é preciso entrar no corpo, sair do corpo, entrar no corpo, sair do corpo. Aí alguém pode questionar assim, mas então Deus é injusto, porque se Deus sabia que a encarnação ia levar a gente a uma possível corrupção, por que ele então estabeleceu a reencarnação? Mas quem diz que isso é uma regra? Isso pode ser uma característica dos terrícolas. Nós podemos ter demorado o dobro do que talvez uma outra comunidade de uma outra morada do Pai no universo tenha avançado. Mas Lázaro diz, não é? Quando avançado e corrompido tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E esse estudioso americano, ele diz que a experiência do amor é muito recente para a raça humana. Isso tem o quê? 15 mil anos? 10 mil anos? 10 mil anos, o amor. Então é claro que eu estou falando tudo isso e fazendo essa introdução, eu vou ler aqui uma questão do Livro dos Espíritos, mas eu estou fazendo tudo isso para a gente entender, para a gente pensar que existe um ambiente que isso realmente depende de nós para desenvolver as nossas habilidades morais, os nossos sentimentos, passa necessariamente por nós. Passa necessariamente por nós. Aí Allan Kardec, na questão 773 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? A gente assiste isso toda hora, não é? Entre os animais, a mãe ou os pais desconhecem a sua cria. Depois de uma fase, vai embora, vai cuidar de si, se vira, né? Bem por aí. Não é só um se vira também sem ter ensinado, porque a gente sabe que a natureza é sábia. Mas olha a resposta. Então vamos lá. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Resposta dos espíritos superiores: os animais vivem vida material e não vida moral. Ponto. Essa é a primeira frase. Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres a que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Ou seja, ela vai preocupar de procriar novamente. Tá. Então aí, eu acho que é muito importante essa primeira frase, hein? Os animais vivem vida material e não vida
moral. A gente está confundindo também muito isso aí. Mas vamos lá. Aí a próxima pergunta, 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Lei da natureza. Lei da natureza. Os laços de família são lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então, do fato de os animais abandonar, há quem fala, nada, isso tudo aí é um hábito social. Os laços de família, tudo coisa construída, coisa inventada nossa. E não uma lei da natureza. O que o senhor pensa disso? Olha a resposta dos espíritos. Diverso dos animais é o destino do homem. Quer dizer, está conectado com a resposta anterior. Nós temos vida moral, não é? Por que então querer identificá-lo com os animais? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados do que os sociais. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Que resposta, meus irmãos! Aqui, quando ele diz aqui assim, não há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há necessidade de progredir. Os laços sociais, a necessidade de progredir. Então, é claro, nós precisamos entender que esse modelo institucional que é a família, ele é essencial como célula da nossa sociedade, para organizar, inclusive, a nossa chegada nessa escola, que é a Terra, nessa morada. Esse esclarecimento da reencarnação e a importância da reencarnação, a doutrina espírita mais do que explica isso. Porque a experiência e a vivência é que vai nos entesourar os sentimentos e desenvolver em nós essa capacidade de relacionamento. Porque se no lar nós temos um laço apertado e estamos muito próximos, nós também precisamos exercer a nossa solidariedade, e isso é assunto de uma outra comunicação do livro Obras Póstumas, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade na sociedade. Mas a sociedade só vai ser sadia se o lar for sadio. Se o indivíduo que, como criança, no lar, recebe a primeira educação, que é a essencial e a fundamental, que é a educação moral, essa criança e esse jovem, ele vai ser um cidadão na sociedade, que por sua vez, tanto vai exercer o papel de sociedade, quanto vai exercer o seu papel de indivíduo e de família, porque ele vai constituir a sua própria família em dado momento. Essa estrutura e esse mecanismo, nós, os espíritas, não temos dificuldade de enxergar. Muitas vezes o que nós temos dificuldade de lidar é com o nosso egoísmo. Isso é que nós temos dificuldade de lidar, porque o egoísmo estabelece um número de barreiras e de construções que não devem existir, sobretudo dentro do lar, apontando para a sociedade, apontando para a nossa vida social.
Então, a doutrina espírita, explicando as razões dos nossos sofrimentos, das dificuldades domésticas, porque aí poderia se perguntar assim, mas então, o que é a família? A família nada mais é do que espíritos simpáticos que se reúnem. Ah, pode ter espírito antipático? Pode ter um ou outro, mas não é regra que todos sejam antipáticos. Pode acontecer? Pode, mas não é regra, é exceção. Porque é da lei, isso é do magnetismo, é da lei e é do planejamento aqueles que nascem na consanguinidade. Não é jogo de dados, não é unidunité, não veio de cegonha. Nós sentamos numa mesinha compridona igual essa aqui, no mundo espiritual, decidimos, olha, você vai primeiro, eu vou com você, nós vamos encontrar, nós vamos formar família, você vem depois, você vem primeiro, você vem segundo, planejado. A família não é um acidente de percurso. Pode acontecer, pode. A nossa ansiedade, etc., pode nos levar a um acidente de percurso. Mas, em linhas gerais, a família é programada. Começando lá pela afetividade dos cônjuges e depois com o estabelecimento da chegada dos filhos. E aí nós temos aqui a proposta superior da divindade, que é a chegada das crianças, que são espíritos com valores já adquiridos, mas cuja educação e orientação está reservada ao casal. Deus perguntará: que fizeste dos filhos que eu te confiei? Desse jeitinho, para pai e para mãe. Que fizeste dos filhos que eu te confiei? Gente, eu estou falando em linhas gerais. Por quê? Porque nós não viemos aqui para estabelecer um conflito com muitas das dificuldades que nós tivemos nos nossos relacionamentos afetivos, no relacionamento conjugal ou no relacionamento afetivo com os filhos, seja de pai, seja de mãe, enfim. Nós não viemos aqui para estabelecer conflitos, nós viemos aqui hoje para refletir na importância e no sentido existencial que o Espiritismo nos transmite em face desse grupo mais próximo, que, enquanto é criança, está sob nossa total proteção e responsabilidade. Nós precisamos dirigir os passos, estabelecer as regras, as normas, disciplina, meta, enfim. É preciso, porque a gente vai ensinar tudo à criança. Nós vamos ensinar até o que a criança não tem hábito, porque aí quando ela chegar a 10, 11, 12 anos, que ela começa a colocar todos os seus hábitos anteriores, e eles vêm de dentro com uma força telúrica. E eu não estou falando só de hormônio, eu estou falando realmente do que o espírito é, com seus valores, acertos e desacertos. Isso André Luiz esclarece para a gente, Emmanuel esclarece para a gente no Consolador. Enfim, quando o espírito com 11, 12, ele já ele já aparece em todas essas, na verdade aparece desde antes. Os pais são, ou os tutores, ou os orientadores, são o quê? Jardineiros que têm que ir aparando as arestas. E dói aparar a aresta, dói. Dá trabalho, dá. Hoje nós falamos ali com a Cristina e com o Leonardo, quanto que a educação, um pai e uma mãe realmente identificados com a sua tarefa de educar, vai ficar no mínimo 10 anos cerceado a sua relativa liberdade para cumprir um dever corretamente, porque exige os cuidados, exige, e hoje ainda muito mais.
Então a doutrina espírita, ela nos revelando isso, ela nos ajuda a lidar com as dificuldades, fora o progresso da própria ciência, seja psicológica, psiquiátrica, enfim, pedagógica, os estudos que foram feitos em relação ao desenvolvimento da própria criança. Então a doutrina espírita é uma excelente ferramenta para dizer a importância da família. E mesmo que haja